Oi, tudo bom? Aqui é o Luiz Fernando, professor da QUFRJ, e esse é um vídeo da série chamada Fenômenos de Transporte A a Z. Vamos ver agora sobre os princípios de conservação e as abordagens de tratamento de um problema de conservação. Desde já peço que deixe sua curtida, compartilhe o vídeo e vamos ao assunto. Os princípios de conservação foram observados de forma metodológica por Antoine Lavoisier com um simples experimento com reações químicas. Ele reparou que ao juntar duas substâncias que reagem em um recipiente fechado, a massa total se conserva mesmo com o consumo dos reagentes e o surgimento dos produtos. Ou seja, apesar da reação de transformação de compostos químicos originais em outras espécies químicas, a massa se manteve e se conservou. Essa foi a base na observação de uma lei fundamental e irrevogável, sem chance de recurso na segunda ou primeira instância. Essa é a lei da conservação de propriedade. E a partir dessa primeira observação de Lavoisier, foi possível estender o conceito para outras propriedades, como momento linear, momento angular, energia total, entre outras. Existem duas formas de representar a formulação para problemas de conservação de propriedade. São as chamadas formulação integral e diferencial. Mas antes de discutir essas formulações, vamos entender antes como propor um problema. Digamos que você queira avaliar um problema de conservação em um queimador industrial. As primeiras perguntas que devem surgir ao tratar o problema são a escolha da abordagem e a representação geométrica. Pensando na simplificação da geometria, vamos desenhar um esquema que represente a entrada ali por baixo e a saída ali por cima em um volume representativo. Isso ainda inclui as paredes do queimador. Note que mesmo que você não saiba desenhar, os valores do volume da área superficial devem ser as mesmas do queimador industrial. A fidelidade geométrica vai sempre depender da abordagem adotada que você escolher. Mas por que isso? Bem, a abordagem integral trata a conservação da propriedade com uma formulação média no volume considerado. Nessa situação, se define como esse volume interage com o ambiente externo, seja entrando ou saindo do fluido ou a interação pelas paredes. Já na abordagem diferencial, a conservação é avaliada nos pontos no interior do volume do domínio espacial analisado. Ou seja, obtém-se a solução nos pontos internos ao domínio e como a propriedade se comporta de acordo com o contorno desse volume, entrada, saída, paredes, etc. Quando juntamos a solução em todos os pontos no domínio, é possível reconstruir o comportamento espacial detalhado. Note que o mesmo não é possível na abordagem integral, pois calcula-se o comportamento médio no volume todo. Se você ainda não entendeu bem, quero ir contigo agora para o mundo da imaginação. Imagine-se um quarto com um ar-condicionado instalado, ligado, e queremos avaliar a energia térmica no interior desse quarto. Nesse caso, vamos usar a temperatura para mensurar isso. Para um quarto, fica fácil definir um volume, porque, bem, o quarto todo é um quadrilátero, né? Tá, e agora precisamos definir como o meio externo afeta a temperatura no quarto. Bem, o ar frio que sai do ar-condicionado com uma determinada vazão certamente afeta a temperatura no quarto. Se a porta do quarto está aberta, sai massa por ali e, portanto, afeta a temperatura no volume considerado. Se o dia lá fora está bem quente ou está batendo sol no quarto, pode ser que exista uma radiação térmica que atravessa o vidro da janela e sim afeta a temperatura no quarto. Ou seja, é uma busca de tudo aquilo que vindo ou indo para o ambiente externo ao quarto influencia a temperatura, no caso, a propriedade analisada. Feito isso, vamos pensar na abordagem integral primeiro. Esse tipo de abordagem só é capaz de calcular a temperatura média no quarto. Para muitos e muitos projetos, isso daí já pode ser suficiente. Mas e se você precisa de um detalhamento maior? Talvez seja necessário o uso da abordagem diferencial. Com ela, você iria calcular em todos os pontos espaciais do quarto o valor da temperatura. Pode ser que as palhetas na saída do ar-condicionado estivessem direcionando o fluxo do ar frio para um determinado lado, afetando a distribuição de temperatura no interior do quarto. E com isso você só consegue obter
com uma análise na abordagem diferencial. Aí você se pergunta, puxa, professor, a abordagem diferencial é sempre melhor aposta? Afinal, ela te dá um detalhamento muito mais completo. Bem, muito cuidado nessa hora, cara Padawan. A abordagem diferencial exige um esforço matemático muito maior. Em muita situação, inclusive, sem solução analítica, tendo que recorrer a métodos numéricos e um uso de computador para resolver o problema. Essa é uma área de fenômenos de transporte chamada fluidodinâmica computacional. Por fim, gostaria de ressaltar uma nomenclatura diferente adotada para as abordagens integral e diferencial. Algumas referências bibliográficas chamam a abordagem integral de parâmetros concentrados e a abordagem diferencial de parâmetros distribuídos. Fica a dica aqui apenas para você se situar quando esbarrar nessa nomenclatura nas diferentes referências bibliográficas que você encontrar pela frente. E isso encerra o assunto dessa aula. Espero que tenham curtido o material. Na próxima aula, vamos aprender e detalhar a formulação integral de massa. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo.